O vídeo de hoje era pra ser um desenho rápido sobre o Stitch, pra aproveitar o filme que saiu em live action, porém eu demorei 3 dias pra fazer essa arte, por alguns motivos. Eu me chamo Kuguja e eu vou te dar algumas dicas pra você não demorar tão bem nas suas artes e tentar retomar as artes que você deixa no papel ou no digital, paradas há dias aí. Então, vem comigo que eu vou te explicar um pouco mais como melhorar isso. Para fazer esse desenho, eu vou explicar um pouquinho da história do Stitch. Lilo e Stitch é um desenho que eu via quando eu era pequenininho. O filme saiu naquela época também, que eu devia ter uns 6, 7 anos, não lembro muito bem a época que saiu, mas era um desenho que marcou muito a minha infância e eu adorava esse desenho. Então eu vou falar um pouco mais sobre o Stitch e o que me deu vontade de fazer essa arte. O Stitch foi criado por um cientista maluco, um cientista da Defesa Galáxia chamado Jumba, que apelidou o Stitch de Experiência 626, com o único propósito de destruir tudo. Então o Stitch era uma máquina de destruição. A Defesa Galáxia viu isso e decidiu prender Jumba e banir o Stitch para um asteroide lá embaixo, que ele não poderia destruir nada ou acabaria preso isolado no meio do espaço. Porém, nisso que eles estavam levando ele para lá, acabou que o Stitch, né, com sua inteligência e sua força sobre-humana não, sobre alienígena, além de ser super forte, ele é super inteligente. Então ele conseguiu bolar um puta de um plano para conseguir fugir e acabou parando na Terra, aonde? Bem no Havaí. O Stitch, ele tem problema com água, então ele caiu no na ilhazinha isolada no meio do mar. E a Defesa Galáxia, vendo isso, mandou Jumba e Pickle, Pickle, puta, nome complicado, para ir recuperar o Stitch e prendê-lo novamente. E assim começa a história de Lilo e Stitch. Se você nunca viu, veja, é um desenho muito legal, muito fofo, fala sobre família, é uma coisa maravilhosa esse desenho, não tem como explicar, é um sentimento de infância que eu tenho absurdo. Agora eu vou contar um pouco do que eu queria com esse desenho. A minha ideia no começo desse desenho, como vocês viram, eu fiz algumas thumbs e eu queria fazer como se fosse uma fotografia do Stitch, porque no filme tem muito disso, né? O Stitch, ele tirava muitas fotos, né, junto com a Lilo, né? A Lilo tirava mais fotos e ela fotografava quase que a vida dela toda assim por dias. Então eu queria meio que fazer uma imagem como se o Stitch estivesse sendo, né, fotografado. E eu acabei escolhendo essa pose dele, como se ele tivesse pegado a câmera da Lilo e esticado o bracinho pra poder tirar uma fotinha dele na praia. É... Então, eu acabei de ver uma foto, tá editando aqui, e tem uma foto do Stitch dando doisinho. Eu vou botar aí na tela. Cara, eu não vi essa imagem, eu não vi que tinha botado como na imagem promocional do filme. Mas tem. Tá, volta o vídeo. Que é uma das cenas também que tem no filme dele, desde na praia, deles nadando e tudo mais, surfando, já que é no Havaí. Uma das dicas boas que eu tenho que me explicar pra vocês, como funciona, pra começar um desenho, que muitos de vocês provavelmente devem pecar, que nem eu pecava, pra poder fazer um desenho que sentem que seus desenhos estão muito travados, ou estão muito normais, muito parados, assim, muito estáticos, é que vocês não programam, eu também não fazia isso, que era fazer thumbs, né? Que thumbs são esses desenhos que a gente faz pose por pose, pra poder ver como que vai ficar o desenho no final da arte, entendeu? Então a gente não vai fazer aquele desenho travadão parado dele, né, como se fosse um model sheet do personagem. Então eu tava buscando mais como se fosse uma splash art, mais ou menos, mas como se fosse também uma pose ali dele no ambiente, sabe? Não algo só travadão lá posado na praia, sabe? Então eu fiz essas 4 thumbs diferentes pra poder identificar qual eu queria e acabei optando pela primeira, porque eu gostei muito dessa posezinha dele dando doisinhos assim. Outro ponto também que pode estar prejudicando você não conseguir terminar os seus desenhos é você começar a fazer um desenho ou uma pintura, né, como se fosse um estudo. O que isso significa? Você pega e sai do ponto que você estava confortável em fazer as suas artes. Então, tentar uma coisa nova, tentar um estilo de pintura nova, um estilo de desenho novo, e aí você perde muito tempo tentando reformular da forma que você viu em algum lugar ou do jeito que você achou bonito em outro, e você tenta arrumar e arrumar e arrumar, e quando você vai ver, você tá perdendo horas e horas tentando estudar e como fazer aquele desenho seu, e não foi algo só simples, você saiu e fez, sabe? Então, uma das coisas que complica muito é isso, você tentar fazer uma arte, só que no meio dela você parar pra poder estudar como fazer essa arte. Uma das ajudas que eu posso deixar aqui pra vocês é dar uma pausa nesse desenho, pegar um outro papel, um outro Canva e estudar esse ponto em específico. Se é render, tenta fazer uma maçã, algo mais simples. Se é pintura, você vai lá e tenta fazer uma pintura de uma forma mais rápida. Se é desenho, você vai lá e estrutura aquela parte do desenho ou o desenho em si em uma outra folha, só com o esboço ali por cima,
pra você soltar a mão e entender como funciona. Então, não faça o estudo em cima da sua arte. Você vai perder tempo e talvez a vontade de terminar essa arte e deixar ela de lado. Fazer um ajuste no desenho que era para ser feito no esboço. Esse ponto é muito crucial. Não faça a pintura sem ter feito o esboço dela antes. Então, tente ajustar todo o seu esboço, passe uma limpa por cima, você entender como que tá a estrutura do desenho, né? E depois você pinte por cima. Porque se você for fazer isso depois que você pintar, vai ficar uma coisa linda, né? Que você vai ter que voltar e aí ajustar, e depois você vai ter voltado para poder pintar, e depois vai ficar nessa ida e volta, e vai acabar que você vai querer desistir do desenho. E aí aconteceu comigo algumas vezes. Outro ponto também é não ter o nível do desenho. O que isso significa? Você pegar no Instagram ou no Pinterest, olhar uma arte e falar assim, nossa senhora, que arte muito da hora. Eu quero fazer algo nesse nível. Eu quero fazer o Batman pulando do arranha-céu do Gotham City em cima dos carros. E aí quando tu vai fazer, sai nada. Então, tenta ver o seu nível de desenho, né? O seu nível de arte ali. O que você acha, baseado nas últimas artes que você fez. E tenta fazer algo menor. Algo que você consiga trabalhar melhor. Porque se você fazer algo muito gigantesco, talvez você pare no meio do caminho. Isso já aconteceu comigo algumas vezes também. Mas isso é muito importante. Tenta abaixar sua empolgação. Abaixa sua empolgação, relaxa. E aí depois você tenta focar em alguma coisa. Talvez um personagem só. Talvez uma cena parada. Um local mais vazio. E se você acha que você, né, queira fazer cenários gigantescos, estuda cenário separado, estuda uma outra parte separada, e aí depois você vai lá e junta tudo, tá ligado? Mesmo, sabe? Mesma imagem, que aí dá certo. Mas não saia atropelando os fundamentos dos desenhos, porque você não vai conseguir terminar as artes no final. É muito triste. Uma coisa que é muito triste também, que você não pode deixar de fazer, é deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal. Por favor, vai ajudar muito aqui no canal e eu vou ficar feliz. Eu tô postando vídeo toda semana, tô correndo aqui, ativa o sininho. Yeah! Voltando com o vídeo. Uma outra coisa muito complicado você saber é quando você terminar o desenho. Quando você souber que o desenho tá pronto. Eu, nessa arte, eu realmente fiquei nessa de botar mais coisa e ver quando que eu posso terminar e tudo mais. Como é um desenho pro canal, não era pra ter demorado tanto. Eu enrolei muito fazendo ele. Eu fui pulando dias e dias e dias. E aí eu poderia botar um monte de coisa. Poderia botar Lilo ali atrás. Poderia colocar o maluco lá, o doidão surfando ali atrás também, tá ligado? A irmã da Lilo. Talvez poderia colocar um monte de coisa nesse cenário. Mas o meu foco nessa arte era trazer um vídeo e explicar ele aqui no canal. Se eu quisesse fazer mais coisas, eu ia demorar um pouco mais tempo e eu queria não demorar com esse vídeo, porque eu sei que eu ia demorar com esse vídeo pra poder fazer. Então, o meu foco foi o Stitch nessa arte. Eu poderia colocar todo mundo lá e borrar ele no fundo, poderia, mas eu quero focar no Stitch e dar um pouco de render nele, né? Eu tentei fazer esse render um pouco mais trabalhado. Eu pequei em algumas partes ali, que eu acho que foi o dente eu não gostei muito dele, poderia refazer? Poderia, mas eu demorar mais tempo. Então, a sua arte depende do quão disposto você tá pra continuar nela, o quão confortável você tá em falar assim, tá bom, aqui eu acho que tá bom. Não preciso mais mexer mais nada. E o quanto tempo você tá passando nela. Se você tá olhando e falando assim, nossa senhora, eu acho que eu consigo fazer essa arte aqui em uma semana. Não tem problema, não ligo. Beleza. Se você acha que uma semana é muito, aí você vai trabalhando isso melhor. Então, ao longo do tempo, vai de conforto, né? Eu acho que vai do momento que tu fala assim, tá bom. Porque tu pode continuar, até você se sentir bem, sabe? Então, se você tem um foco pra essa arte, um motivo pra fazer essa arte, fala assim, essa arte é pra fazer isso, que nem eu quero fazer essa arte pro canal e focar no Stitch, então é isso aqui, não vou passar disso. Se você quer fazer um bagulho muito maior, muito mais bem trabalhado, com mais detalhe, com mais referência lá no fundo, aí beleza, você foca nisso. E aí você sabe que cada um tem o seu tempo pra ser gasto. Arte é arte, vai demorar. Normalmente eu demoro umas 5 a 8 horas se eu pegar o arquivo bruto assim, pra fazer um desenho. E é meio que isso, não tem muito o que fazer. Um dia eu tava fazendo essa arte no Discord com meus amigos conversando. E aí meu amigo falou assim: é que tá demorando esse tempo todo aí desenhando? Eu fiz o Stitch rapidinho aí pra você, ó, 5 segundos. Aí mudou 2 artes do Stitch. Só que ele fez como? Na IA. Desgraçado. Mas você vê a diferença da arte feita por IA e a diferença da arte feita por um ser humano, né? Que a gente tenta botar um pouco mais de carinho e bem, né, estruturar um pouco mais a arte, como você quer. E ela só faz um bagulho genérico aí. Olha o Stitch. O Stitch saiu com um dedinho, uma mão aqui normal e a outra, a unha dele foi embora. Então,
Um dos motivos é esse aqui, ó. IA passando aqui rapidinho, falo sobre o canal. Depois outro dia eu falo sobre IA. Outro dia eu falo sobre IA. Não vou falar hoje. Mas aí tá um gostinho aí do que eu falei sobre IA. IA não vai dominar nossos desenhos. Não vai. Eu espero, por favor. Lei não permita. Ai, que tristeza. E esse é o desenho finalizado do Stitch. Espero que vocês tenham gostado de como ficou o resultado dele. Eu tentei fazer o máximo possível. Eu não falei tanto o processo dessa arte, mas foi basicamente eu ajustando o contraste da arte com os tons de cinza e depois colocando cor e trabalhando por cima e ajustando, e ajustando, e ajustando. Eu peguei algumas cores de referência das imagens do próprio filme, né, do próprio Lilo e Stitch, pra poder ver como vai funcionar. Eu trabalhei, né, algumas vezes do vídeo vocês viram que eu fiz que a imagem toda ficou em preto e branco. Foi porque eu tava usando um comando do próprio Windows que deixa você ver tudo em preto e branco, né? E você sabe como que fica o contraste do desenho, para não ficar muito estranho, muito confuso. Então é meio que isso, você consegue manejar como vai ficar o contraste. E como eu sou uma pessoa que é daltônica, é meio difícil de saber esses pontos, né, de cor, às vezes é meio complicado. Eu uso muito esse atalho. É bom. Depois eu ensino pra fazer, mas é bom. E eu quis deixar um pouco mais à mostra, né, os pelinhos dele. E o que eu quis fazer nessa arte é dar um foco, né, completamente no Stitch. Deixar o fundo um pouco mais em blur, tanto que eu mal foquei direito no fundo, né? Eu botei as cores base lá e tentei focar o máximo no Stitch. Aí depois eu taquei no Photoshop, né? Eu dei uma teatada da imagem por cima, com alguns filtros, ajustando o nível de algumas coisas e botando esse filtro de ruído em cima para poder deixar do jeito que eu gosto de finalizar minha arte. Que é mais ou menos isso, né? Eu gosto de dar uma tetada nela depois que eu terminei. Porque às vezes eu sinto que tá meio lavado, algumas cores tá meio tênis. E eu dou essa corrigida no pós. Que ajuda muito. Inclusive, qualquer dia desse eu faço um vídeo explicando como eu faço esse filtro aí por trás. E se você curtiu desse desenho, eu espero que vocês comentem aí embaixo ideias de próximos vídeos que vocês gostariam de ver ou que vocês queiram assistir aqui eu falando sobre. Se vocês também quiserem falar um pouco mais comigo, eu tô com as minhas redes sociais aí embaixo, né? Só mandar ou comentar aí no vídeo uma ideia de vídeo. Ou se vocês quiserem fazer um desenho comigo, né? Eu sou ilustrador, gente. Eu sou animador também. Se vocês quiserem, tamo aí, né? Só mandar no Instagram, no e-mail, nos comentários aí, me marca, fala alguma coisa, eu faço, não tem problema. Compartilhe o vídeo também pra quem gosta de assistir desenhos ou speed art ou conteúdo sobre o desenho, sobre como desenhar. Se você quiser aprender também, tem os meus vídeos aí no canal ensinando. Mas nesse vídeo eu vou deixar aqui pra vocês, desse lado aqui, o desenhando de cabeça, o Aang, entendeu? Eu fiz o vídeo do Aang, né, tentando desenhar ele sem referência. E desse lado aqui, eu fazendo a Mansão Foster. É um vídeo muito antigo, mas é um vídeo parecido, né? Ficou bem legal. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, valeu, falou e até mais. Fui!